É uma palavra para o teu coração, para você que está vivendo alguns conflitos, que já viveu alguns conflitos, ou que vai viver alguns conflitos. Eu não costumo ter mensagens prontas, e geralmente quando eu sou convidado para ministrar uma palavra, eu acabo preparando algo dentro daquilo que eu estou vivendo em Deus. Estou, sendo alimentado por Deus, sendo ministrado por Deus. E nesses últimos dias, Deus tem tratado muito comigo a respeito do que eu vou falar aqui agora, porque é a realidade do que a gente está vivendo. É a realidade de falar com pessoas que passaram por situações difíceis. O que fazer quando as coisas não acontecem da forma que queremos ou pedimos? Ter respostas para isso. O que fazer, meu irmão, quando você ora para uma porta abrir, mas ela não abriu? O que fazer quando você ora para a cura e a cura não veio? O que fazer quando você ora para a restauração do casamento e o casamento acabou? Deus não restaurou. O que fazer quando você ora, a sua empresa está falindo e ela faliu? O que fazer quando você ora e a resposta não é aquilo que você gostaria de receber? Porque esses são os questionamentos que chegaram para nós. São questionamentos que a gente precisa responder, como pastor que somos. E aí a gente vai buscar em Deus uma palavra. E porque eu busquei em Deus essa palavra, eu quero ministrar essa palavra para você também. Porque talvez você esteja vivendo isso, já viveu isso, ou vai viver isso. Porque o que acontece, queridos? Culpa de muitas das nossas frustrações, culpa de muito do que nós sofremos, e a igreja de Jesus sofre, é porque muitas vezes dos nossos púlpitos não se fala mais em eternidade. É porque muitas vezes dos nossos púlpitos as palavras são apenas triunfalistas, as palavras são apenas negacionistas, as palavras são apenas de autoajudas. E muitas vezes nós não falamos que, Deus cura sim, mas Deus às vezes não cura. Nós cantamos, e é muito lindo cantar: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Mas quando Deus não faz, a gente entra em crise, porque a gente recebeu uma palavra que Ele iria fazer. Que Ele iria fazer. Porque muitas vezes, queridos, nós liberamos palavras movidos pela emoção. Hoje eu posso citar isso porque eu creio que hoje eu posso pregar sobre isso. Lá no retiro eu não consegui pregar, mas hoje eu posso. Hoje eu posso citar o que nós vivemos com a minha amiga querida Patrícia, que está ali. Que quando perdeu o seu esposo falou para mim: pastor, eu recebi profecias. Profetizaram que ele ficaria curado, mas ele está com o pai agora, amém? E a resposta que dei para ela foi: querida, deixa eu te dizer uma coisa. Existem formas de analisarmos a profecia. Eu gosto muito de usar Pedro. Pedro era um homem de Deus. E olha, homens de Deus são usados por Deus. Homens de Deus são usados pela emoção. E homens de Deus às vezes dão a voz para Satanás. Amém, irmãos? Está na Bíblia. Se você for ver, Jesus está conversando e pergunta para os seus discípulos: quem o pessoal diz aí que eu sou? E aí o pessoal começa a falar: uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é profeta. E era muito difícil entender que o filho do José, o carpinteiro, era o filho de Deus, o Messias. Aí Pedro levanta e diz, e Jesus pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro se levanta e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, essa revelação não tinha como vir da carne. Para aquela realidade que eles estavam vendo, Jesus olha para Pedro e diz: não foste carne nem sangue que te revelaste, mas o meu Pai que está nos céus. Se você continuar o texto, vai passar alguns versículos. Tudo que tirasse Jesus da cruz
tudo que impedisse o Cristo de ser crucificado, vinha de quem, irmãos? De Satanás. Porque a regeneração da humanidade estava onde? Na cruz do Calvário. A derrota do diabo estava onde? Na cruz do Calvário. E aí Jesus diz: convém que eu vá para Jerusalém, padecer e morrer. Pedro diz: não, Senhor, não vai não. Naquele momento, o homem de Deus, o discípulo que andava com Jesus, a gente está falando de um homem de Deus, alguém que andava com Jesus. Ele olha, Jesus olha para ele e fala: para trás de mim, Satanás. Então, queridos, muitas vezes, por causa de situações e emoções, homens de Deus podem liberar palavras que possam ferir você, machucar você. São homens de Deus, mas naquele momento deu lugar ao inimigo. São homens de Deus que erraram. Nós que somos nascidos, criados na igreja, quantos já passaram por isso? De ver homens de Deus amaldiçoando a vida de quem sai. Que ferida isso gera no coração de uma pessoa. Às vezes essa pessoa se arrepende, porque ele é homem de Deus e fala: não poderia ter feito aquilo, mas fez e machucou muita gente. Porque Deus não nos chamou para amaldiçoar, Deus nos chamou para abençoar. Quantos pastores amaldiçoando pessoas? Quem está usando a boca desses pastores? Satanás. Porque Deus não nos chamou para amaldiçoar ninguém, Deus nos chamou para abençoar a igreja, amém, irmãos? Existe a emoção. E aí eu falava isso com ela, sabe, aquele desejo que você tem de ver a coisa acontecer, e aí você vai e libera uma palavra do coração, Deus manda te dizer que vai acontecer isso, aí Deus fala: não falei não, mas você quer tanto que isso aconteça, que você vai deixar a emoção falar no teu lugar. É Pedro de novo, irmãos. Ó, galera aí vai me negar, velho. Ah, eu não nego não, eu não nego mesmo, eu morro contigo. Aí para você que não veio na aula do seminário, eu vou ficar com Marcos, que fala que o galo, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Se você quer saber a história do galo e das 2 vezes, se matricule no seminário. Amém, irmãos? E aí Jesus diz: antes que o galo cante 2 vezes, eu não sei se foi não sei, alguma coisa aconteceu, ou teve uma trombeta ou teve um galo, venha saber no seminário, amém? Pedro, larga de ser bobo, filhão, você está falando do coração, filho. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E aí Pedro vai e nega. Isso são situações onde homens de Deus podem passar. São profetas, são homens de Deus. Deus fala. Quando Deus fala, meu irmão, o que ele fala da profecia? Pode julgar a profecia, porque se Deus falou, vai o quê? Acontecer. Porque se não acontecer, não foi Deus. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Deus fala, Ele faz, irmãos. Uma coisa nós cremos e nós vamos continuar pregando: Deus cura, Deus salva, Deus liberta. Deus não é homem, Ele é o Deus do impossível. Cantamos aqui: nada é impossível para Deus. Deus faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, porque Ele é Deus. Nós não duvidamos disso. E tem um profeta da loteria esportiva, esse é o sem vergonha. O profeta da loteria esportiva, irmão, ele só quer fama, glória e visualização na internet. É o profeta que profetiza algo. Vou pensar aqui em alguma coisa aqui para eu profetizar amanhã no Instagram, para ver se dá bom e eu viralizo. Vamos pensar aqui. Ah, beleza. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro. Os últimos 5 governadores foram presos, não foi? Aí amanhã eu vou lá no meu Instagram com cara de profeta, porque assim diz o Senhor, Deus me revelou, oh aleluia, que esse que governa nesse estado será preso e envergonhado porque não adora o meu nome. Ah, irmão, se não acontecer, sabe o que vai acontecer? Nada, a gente nem vai lembrar desse profeta. Mas se o cara for preso e impeachmentado, esse profeta viraliza na internet como homem de Deus. Ó, o profeta falou, hein? Ó, irmão, edificou a igreja de quê? Chute.
Tem alguém aqui, ó, profeta, vou revelar aqui agora, ó. Irmão, Deus me revela aqui, nesse lugar. Você que está com problema de coluna, vou orar por você hoje aí. Deus me revelou aqui. Ah, já tem gente levantando a mão. Dá glória aí, igreja. Oh, aleluia. Sou profeta, rapaz. Profeta da loteria esportiva, irmão. Eu falei de coluna que eu já estou sentindo a minha aqui, ó. Só em falar já doeu aqui, ó. Já torce tudo aqui, ó. Coisa mais fácil, né? Não, irmãos. Deus tem levantado, mas nós acreditamos em profetas de verdade. Profetas que quando diz, com temor e tremor, não buscam a glória para si, porque o verdadeiro profeta, ele entende que Deus não divide a glória dele com ninguém. Nós acreditamos que Deus tem levantado nessa geração homens e mulheres de Deus com palavra profética para profetizar sobre as nossas vidas. Nós cremos nisso, mas nós esperamos que sejam homens de Deus que de verdade, quando abram a sua boca, a palavra da sua boca seja a palavra que saiu do coração de Deus, e quando Deus fala, Deus se responsabiliza em fazer. Amém, irmão? Então, irmãos, nosso coração fica dolorido porque você está diante de uma situação. O que fazer? O grande problema é que eu quero compartilhar algumas coisas na Bíblia agora com você, para você entender, quando a gente fala de eternidade, porque a gente primeiro precisa entender que nós precisamos ter a nossa fé e a nossa convicção num Deus que veio salvar a sua igreja. Amém? A prioridade do Evangelho é salvação. Deus quer prosperar você, irmão? Quer. Deus quer curar você? Quer. Mais do que tudo, Ele quer salvar você. Amém? Você crê nisso? Amém. Porque Ele vai curar você. Aí você vai ter que partir daqui um dia. Não esquenta não. Ele ressuscitou o Lázaro, irmão. Lázaro não está com a gente, entendeu? Lázaro está com Ele. Então vem comigo, olha só. Vamos começar a ler algumas passagens agora? Coloca aí pra gente Provérbios 16, 32. Vamos firmar nisso aqui, ó. Melhor é saber se controlar do que conquistar cidades. A primeira coisa que eu começo, vamos começar de leve. Olha o que o Evangelho está dizendo. Ei, melhor do que você conquistar tudo é você ter o seu controle interno. É você saber quem você é em Deus. É você ter controle das suas emoções. Do que adianta você conquistar cidades inteiras, mas não tem domínio do seu coração, daquilo que está em você? Olha o que diz Marcos capítulo 8, versículo 36. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Agora eu quero pegar um pouquinho mais pesado. Vamos falar de evangelho de verdade, irmãos. Vamos contrapor um pouco esse triunfalismo. Vocês já leram Hebreus capítulo 11? Hebreus capítulo 11, eu vou pegar ali no 36, mas se você puder, lê antes. Está falando só de homens de fé. Vai falar de Abraão, vai falar de Enoque que andou com Deus, vai falar de Jefté, de Gideão, vai falar dos grandes homens de Deus, vai falar dos feitos dos heróis da fé, heróis da fé. Mas a Bíblia termina falando sobre esses homens aí. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. 37. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelha e de cabra, desamparados, aflitos e maltratados. Esses homens, Deus diz, o mundo não é digno deles. Quando Deus quer honrar, Ele não honra Abraão, Ele honra esses que passaram por todas essas dificuldades, mas não perderam a sua fé, se mantiveram firmes no Senhor. E porque se mantiveram firmes, estão na glória com Deus, e estão servindo hoje de testemunho de que são homens que o mundo não era digno, porque eram de outro mundo, não eram dessa terra, era de Jesus, e por isso não negaram Jesus no momento da sua dor e no momento da sua dificuldade. Está na Bíblia, irmãos. O escape não vem aí para esses homens. O que falar de Estevão? Eu quero ler com você Atos 7, 54 até o 59. Coloca aí para a gente. Estevão está pregando, irmãos.
Estevão está pregando, e aí os homens começam a ficarem chateados com o que ele está pregando. E aí chega nesse momento, ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, oh aleluia, isso é evangelho, isso é Bíblia, irmão. Levanta os olhos para o céu, e ele vê a glória de Deus, e ele vê Jesus em pé à direita de Deus, aleluia. E ele disse: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles tamparam os ouvidos e, dando forte grito, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-o para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Irmãos, ele olhou para o céu e viu Jesus a destra, e as pedras continuaram sendo tiradas. Ele olhou para o céu e viu o céu aberto, mas as pedras não pararam. Estevão perdeu. Para você, Estevão perdeu. Para o evangelho triunfalista, esse homem é um perdedor, porque quando o céu se abre para um evangelho triunfalista, as pedras teriam que cair no chão, e ele teria que se levantar com poder e humilhar todos aqueles homens. Mas para o evangelho onde nós entendemos que nós não somos daqui, ele olha para o céu e ele vê o seu lar, ele vê a sua casa, ele vê Jesus, e ele vê os céus abertos. As pedras continuam, mas já não há mais dor, já não há mais sofrimento, porque agora ele está indo para casa encontrar com o seu Cristo. Esse é o evangelho que nós cremos, irmãos. Nós cremos no evangelho de salvação. O que falar de João Batista? Lucas capítulo 7, versículo 19. João Batista está preso há quase um ano, e aí ele manda chamar 2 de seus discípulos, e ele fala assim: ó, vai lá perguntar ao Senhor se ele é aquele que vem, ou a gente tem que esperar outro, porque a chapa está quente aqui para o meu lado. Deu ruim, eu vou morrer. Olha a resposta de Jesus eu vou para Mateus 11, 4 e 5. Olha a resposta de Jesus. Olha que coisa linda, irmãos, e que coisa contraditória. Jesus lhe disse: vão e contem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Olha, os cegos agora vêm, os mancos estão andando, os leprosos estão sendo purificados, os surdos estão ouvindo, os mortos estão sendo levantados, e as boas novas estão sendo anunciadas aos pobres. E aí você pensa assim: pô, meu irmão, tem morto ressuscitando, velho, tem cego enxergando, tem mudo falando. O que é uma cadeia se abrindo? Né? Você pode imaginar isso. O que é uma cadeia se abrindo? Nada. Mas Jesus para por aí. Eu costumo dizer que é como se Jesus estivesse falando assim: morre em paz, filho, porque o evangelho que você pregou é o evangelho do reino. O reino está chegado. João Batista morre e Jesus não muda nada. O mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro não muda a história de João Batista. E eu quero chegar a um lugar com você. Fica comigo. Você pode estar pensando assim: caramba, pastor, vim para o culto para o senhor falar só coisa de derrota. Se você está pensando isso, é porque você não entendeu o evangelho. Até agora eu estou falando de vitória. Até agora eu não falei de derrota. Você ainda não entendeu o evangelho. Porque para o evangelho triunfalista, Jesus foi um derrotado, irmão. Você já parou para pensar? Morreu cedo, humilhado, escarnecido, cuspido numa cruz. Aí é o sinal de quê? De derrota. Mas a vitória
da nossa fé está o quê? Depois da cruz, Ele ressuscita. E a Bíblia diz que nós vamos morrer com Ele, mas também com Ele ressuscitaremos. Aleluia. Ei, aleluia, aleluia, aleluia. O grande problema, irmãos, é que viver com Deus, e aí agora eu quero entrar na mensagem. Viver com Deus é isso. A gente precisa ter experiência com Ele. Experiências ao ponto de que nada que aconteça na nossa vida mude a nossa fé em Deus. Viver com Deus é ter experiências de que, acontecendo ou não acontecendo, curando ou não curando, abrindo porta ou não abrindo porta, libertando ou não libertando, restaurando ou não restaurando, eu estou em Deus e nada muda a minha vida com Ele. Ele é o Senhor da minha vida, amém, irmãos? Viver com Deus é isso, é conhecer mais, é servir mais, é experimentar mais, é viver com Ele de forma que Ele seja o fim e não o meio para nada. Jesus é o fim, Ele é o alvo, Ele é o destino. O problema é que muitas vezes nós pregamos um evangelho onde Jesus é o meio para aquilo que eu quero receber. Eu venho para Jesus para que Ele seja o meio, para que eu alcance prosperidade. Eu venho para Jesus para que Ele seja o meio que vai me fazer ser curado, vai me fazer ter o meu casamento restaurado, vai me fazer prosperar na minha empresa. E aí Deus passa a ser o outro lugar, e Ele é apenas um meio para que eu chegue naquilo que para mim é mais importante. E aí por que nós temos muita gente frustrada? E aí você pergunta: ô filhão, o que houve? Por que você saiu da igreja? Entrei para a igreja, Deus não restaurou meu casamento. Entrei para a igreja, minha empresa faliu. Entrei para a igreja, Deus não me curou. Por quê? Porque Jesus passou a ser o meio para que Ele chegasse a algum lugar. Ei, querido, em nome de Jesus, Deus na sua vida é o fim e não o meio. Ele é o alvo, amém? Ele é o alvo, Ele é o alvo. Jesus é o nosso alvo. A gente chegou nele, e nós não chegamos nele para que Ele nos leve a nenhum outro lugar. Qualquer outro lugar que Ele venha nos levar é secundário, porque o que mais importa para nós é a presença dEle na nossa vida. E aí a gente precisa aprender com Moisés, porque Moisés, eu sempre falo sobre isso, se você for ver lá em Êxodo 33, aquela igreja daria muita glória com a mensagem que Moisés ouviu. Deus fala assim: ei Moisés, a terra prometida é boa, mana, leite e mel, é promessa, e eu vou cumprir, eu vou te dar. Só tem uma coisa, eu vou mandar um anjo contigo. Eu não vou contigo não, porque esse povo é obstinado, esse povo me aborreceu. Então faz o seguinte, eu vou mandar um anjo, e ele vai vencer todos os seus adversários. Os amorreus, os filisteus, os heteus, jebuseus, tudo quanto é eus, serão derrotados, e você vai tomar posse da terra prometida. Irmão, eu costumo dizer que se a gente recebe uma palavra dessa, a gente corre o risco de dizer: vai mandar um anjo, Jeová, destruir todos os meus inimigos, e eu ainda vou tomar posse da terra? Glória a Deus, aleluia, eu recebo. Mas Moisés, que tinha uma vida de experiência com Deus, a resposta de Moisés é: se o Senhor não for comigo, não me tire daqui, Senhor. Que terra prometida? A terra prometida é Jesus. Céu é Jesus. Eu gosto de um louvor, já preguei isso há muitos anos aqui, já não lembro mais, mas que diz que céu é Jesus. É um louvor muito antigo. Meu irmão, se você for para o céu e Jesus não estiver lá, lá deixou de ser céu. Vou preparar um lugar, e se eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vou levar vocês para o lugar. Não, ele já não fala mais de lugar. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Agora é céu, agora é céu. Por isso que muitas vezes você está num leito e ali é céu, porque Jesus está ali. E muitas vezes você está numa mansão e está no inferno, porque Jesus não está lá. Porque
Céu não é o que você tem e o que você pode ter. Céu é Jesus na sua vida, independente do que você tem ou não possa ter. Isso é céu. Céu é Jesus. Céu é Jesus. Amém, irmãos? Ei! E aí eu quero já caminhar para o final e falar sobre dois paradigmas que muitas vezes vivemos por causa dos ensinamentos que temos. O primeiro paradigma é daquelas pessoas que dizem: Senhor, seja feita a tua vontade. E o segundo é aquelas pessoas que dizem: Deus, realiza a minha vontade. Esse primeiro paradigma é da congregação de Jacó, antes de Jacó ter um encontro com Deus. Coloca aí pra gente, Gênesis 26. Olha a oração de Jacó. Gênesis 26 ou Gênesis 28? 28, desculpa, falei errado aqui. Te vendi aí, né, Basílio? Põe pra gente aí, do versículo 20 e o 21. Ah, só entrou ali, não entrou cá. Então Jacó fez um voto, dizendo: olha isso, irmãos. Olha a oração do indivíduo antes de ter um encontro com Jesus, com Deus. Porque lá na frente ele vai ter um encontro com Deus. E aí ele vai mudar, mas aí ele ainda não tinha, ele tinha tido um encontro com a religião, ele tinha tido um encontro com o evangelho da prosperidade, ele tinha tido um encontro só com isso aí. Se Deus estiver comigo, ó que marra, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, 21, levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Você tem noção de que é uma oração dessa? Se o Senhor fizer, se o Senhor prover, se o Senhor, aí o Senhor vai ser meu Deus. Esse cara precisava ter um encontro com Jesus. É o paradigma do: se acontecer, tu és Deus na minha vida. Se não acontecer, tu não é Deus na minha vida. Eu prefiro ficar com o segundo paradigma. Abacuque capítulo 3, versículo 17. Coloca aí pra gente. Esse é o paradigma de quem teve um encontro de verdade com Jesus, irmão. E aqui eu começo a responder o teu conflito, filho, filha do Senhor. Você orou e não aconteceu. Você clamou e você não recebeu. Você bateu e a porta não se abriu. Mas você está aqui ainda. Porque ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da manada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, ei, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Eu alegrarei no Senhor. Ele é o Senhor da minha vida, não pelo que Ele pode fazer. Ele é o Senhor da minha vida pelo que Ele é. Ele é o Senhor. Aleluia. Só quem tem um encontro com Jesus pode viver esse paradigma, irmão. Todavia eu me alegrarei no Senhor, ainda que tudo venha a dar errado, eu me alegrarei no Senhor. Aleluia. Essa é a nossa fé. O Ministério de Louvor pode subir. Essa é a nossa fé. Eu quero concluir, queridos, dizendo: então, pastor, como é que a gente ora? Então, pastor, como é que a gente faz? Relacionamento com Deus é um relacionamento de amor, amém? Eu aprendi, eu estava falando isso no nosso último momento de comunhão lá no nosso GC, né? Nós tivemos um momento de comunhão agradável demais, e eu estava compartilhando um pouco sobre isso.
eu comecei a entender melhor a minha relação com Deus depois que eu me tornei pai. Porque antes de ser pai, a minha relação com Deus era muito difícil, porque a minha relação com meus pais foram muito difíceis. Meu pai foi muito ausente na minha vida, a minha mãe foi muito ausente na minha vida. Então eu tinha uma relação com Deus, de um Deus muito longe, um Deus muito Senhor, um Deus muito, sabe, distante, poderoso, mas distante. Mas depois que eu me tornei pai, e aí Joel pode me abençoar já com essa ministração que você vai vir aí, porque eu sinto que é Deus. Eu comecei a entender Deus de uma forma tão linda. Eu posso dizer, eu falo isso com muita tranquilidade. Eu já errei muito na minha vida, eu já falhei muito, mas tem uma coisa que eu posso me orgulhar, é que quando a minha filha nasceu, eu falei para Deus: eu vou ser o melhor pai do mundo para essa menina. Eu morro por ela, eu faço tudo por ela. Eu vivo por ela, pela minha família. Eu acordo, eu trabalho. Deus é minha testemunha de que, assim, o único desejo que eu tenho no meu coração é de terminar minha vida e poder estar diante de Deus já, e aqui na terra, saber que a minha filha vai poder olhar para a minha vida, mas aquele corpo já sem vida, e dizer: esse cara foi o melhor pai do mundo. Esse cara foi o melhor pai do mundo. Deus me deu o melhor pai do mundo. Essa é a minha oração, porque eu não sou daqui. Eu falo isso para ela já. Eu espero que demore um pouco, mas eu vou partir. E quando eu partir, eu só quero saber que eu fui o melhor pai do mundo. Isso me fez entender que eu tenho o melhor pai do mundo. Isso me fez me relacionar com Deus de uma forma tão linda, porque eu sei que eu sou mau, e eu sendo mau, eu sei dar coisas boas para minha filha. Imagina Deus. Então como é que a gente se relaciona com Deus, irmão? Ela sabe que muitas vezes ela pediu e eu falei não. Quando era pequeno, pior ainda, porque a criança não entende o não, e a gente diz não e é não. É não, porque eu sei que era o melhor para ela, mesmo ela não entendendo, era não. Então muitas vezes eu não estou entendendo o não de Deus, mas eu não duvido do seu amor. Então muitas vezes eu não estou entendendo por que a porta não se abriu, por que Ele não fez. Mas uma coisa eu nunca mais duvidei: Ele me ama e Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. Ele me ama, Ele é meu pai. Ele é um pai que a Bíblia diz que ainda que uma mãe venha se esquecer do filho que amamenta, eu todavia, filho, nunca me esquecerei de ti. Nunca. Então como é que a gente se relaciona com Ele? A gente pede mesmo. Está enfermo, a gente vai orar para Deus curar mesmo. Está passando por dificuldade, a gente vai orar para Deus resolver. Deus resolve, cura. Deus restaura, Deus. Ele vai curar, não sei. Ele vai restaurar, não sei. Mas eu vou pedir e eu vou profetizar. Se tem uma coisa que eu detesto fazer, irmãos, é dar respostas que eu não tenho. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não costumo dar testemunhos. Nunca dei. E não vou dar agora, mas só vou falar parte dele. Porque eu tenho esse entendimento de não ter respostas para algumas coisas. Deus cura, irmãos. Deus curou o pastor Samar. Deus cura. Você tem dúvida que Deus cura? E por que Deus cura um e não cura o outro?
4 anos de casado, a médica falou: tua mulher é estéril, vocês não vão gerar. Nunca dei esse testemunho, nem vou dar hoje. Só uma primeira, porque ele é lindo. É lindo, se eu contar a história toda. Eu comecei a profetizar sobre a vida da minha mulher. Eu colocava a mão no ventre dela de madrugada e orava pelos meus filhos. Com 6 anos de casado, quando a gente passa mal e a gente volta no médico e ele diz: seu problema vai ser resolvido daqui a 9 meses. A gente vai na médica dela e fala: não, possível, faz outro exame. Não tem como. E a Amanda está aí, cara. Sabe por que eu nunca dei esse testemunho na minha antiga igreja? Porque junto com a Ivonete, nós tínhamos amigas que estavam passando pela mesma situação, mas Deus não curou. Deus não curou. Por que? Não sei. Não sei. Somos melhores? Não. Temos mais fé? Não. Por quê? Não sei. Não sei. Por que Deus cura um e não cura o outro? Não sei. Mas uma coisa eu sei: as respostas que vieram ao teu coração dizendo: foi porque você não tem fé. Isso é o diabo falando na boca de alguém. Isso é Satanás usando a boca de profeta. Sabe por que Deus não fez? Porque faltou fé. Ei, irmão, larga de ser covarde. Larga de ser covarde. Por que Deus não curou? Por que Deus não resolveu o problema de João Batista? Não sei. Poderia ter resolvido. Abriu a prisão quando Pedro estava preso. Por que não abriu a de João? Não sei. Mas uma coisa eu sei. Uma coisa eu sei. Enquanto nós estivermos aqui, algumas coisas vão acontecer na minha vida e outras não. Algumas portas se abrirão na minha vida e outras não. Haverão momentos de lágrimas. E é por isso que eu digo: quando alguém está passando por dificuldade, a Bíblia não manda você falar nada. Uma mãe que enterra um filho, irmão, não tenta responder não. Não tenta responder não. Cala a boca. Chora com os que choram. A Bíblia manda: chorai com os que choram. Chora, só chora, só chora. Só chora, não tem resposta. Só tem um que pode responder o coração: é o Espírito Santo. Ele é o especialista em fazer o que nós não podemos fazer. Só tem um que pode consolar. Só tem um que pode trazer paz no momento desse, e Ele é o Espírito Santo. A nós foi nos dado o ombro para chorar. Chorar. Chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. E aí, a minha fé está nisso. Você pode abrir aí Apocalipse capítulo 21, no versículo 3 e 4. Eu vi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus será com eles, e será o seu Deus. Que Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais clamor, não haverá mais dor. Aleluia. Porque as primeiras coisas já são passadas.
Ele limpará dos seus olhos toda lágrima, filho. Ele limpará dos seus olhos toda lágrima. Ei, nós estaremos com Ele. Nós estaremos com Ele. E não haverá mais pranto, não haverá mais dor. E quando você estiver aqui, querido, ei, eu sei, vai doer algumas vezes. Eu sei, muitas vezes vai doer. Pode ter momentos de dor, de sofrimento, de angústia. Mas creia, fica firme no Senhor, porque Ele voltará para buscar a sua igreja. E você estará com Ele. E lá não haverá mais pranto. Não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais angústia. Então, a resposta que eu tenho para o teu coração é: Deus continua no controle. Ainda que você não entenda o que está acontecendo, ainda que você não entenda o que aconteceu, Deus continua no controle da tua vida. Ei, aquilo que aos olhos dos homens foi derrota, aos olhos de Deus você está vencendo.